Glória a Deus. Abre comigo a palavra. Ali em 2 Coríntios 4, a partir do verso 7. Esse é um texto conhecido. Vamos acompanhar aqui no telão. Diz assim a palavra do Senhor. Você que está aqui, você que está me ouvindo, aí eu venho ouvir em algum momento, você possa receber essa palavra hoje do Senhor, que diz que o tema é a força vem do Senhor. 2 Coríntios 4, 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que nos opera a morte, mas vós a vida. Tendo, porém, o mesmo Espírito, de como está escrito: eu criei, por isso o que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Espírito Santo, esta é a tua palavra, que o Senhor fale conosco nessa noite. Ministra o nosso coração, hoje, sempre, em todo o tempo. Pai, por onde nós passarmos, que essa palavra, Deus, fique guardada no nosso coração, em nome de Jesus. Interessante que aqui Paulo, quando ele está falando aqui em Coríntios, falando nessa palavra sobre essa força do Senhor, sobre esse poder do Senhor sobre nós. Porque se nós olharmos para nós mesmos, ele está querendo dizer, se nós olharmos para nós mesmos, a nossa carne já está morta. Nós não conseguimos, nós sentimos dores, nós passamos por muitas lutas. Mas nós que estamos em Cristo Jesus, né? Ele fala assim, em tudo somos atribulados. Nós somos atribulados, nós somos perseguidos como cristãos. Mas, porém, ele fala que nós não angustiados, perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Ou seja, nós vamos enfrentar lutas, dificuldades, mas nós temos alguém que nós podemos crer, alguém que nós podemos estar junto. Mas nós precisamos matar muitas vezes aquele desejo da nossa carne. Algo precisa morrer em nós, para que Cristo viva em nós. É isso que ele está querendo dizer para nós.
Viver uma vida santa, uma vida reta na presença dele. Nós precisamos deixar os nossos pecados. Nós precisamos pedir perdão toda hora para o Senhor. Nós precisamos viver uma vida com Ele o tempo todo. Uma vida de oração. Uma vida de palavra. E às vezes é muito difícil em alguns momentos da nossa vida. Porque às vezes é fácil falar, né? Muitas vezes a gente está falando, é fácil falar, olha que lindo, né? Eu vejo pessoas que pegam a Bíblia e lê assim, nossa, que passagem maravilhosa, que coisa mais linda. Como uma poesia, como um livro que você lê, alguma coisa que você lê, acha, ai que lindo esse versículo. Nós não temos que apenas só achar lindo o versículo, porque a palavra inteira é linda, porque o Senhor é lindo, é maravilhoso. Nós temos que ler e viver para ela se tornar linda na nossa vida. Nós temos que viver isso. Não é fácil. O mundo está aí de bandeja para nós. Assim, ó. Muitas coisas que podem encantar os nossos olhos, muitas coisas que podem nos atrair, muitas coisas que vêm. E aí nós às vezes ficamos atribulados, às vezes nós ficamos com tantas lutas, com tantas coisas, e nós vamos nos esquecendo de quem é Deus, daquilo que Ele pode nos fazer, daquilo que Ele pode nos trazer. Fala que Ele mesmo ressuscitou o Senhor, o seu Pai, pode nos ressuscitar também, ressuscitar a nossa vida, trazer de volta a nossa vida. A gente vivia no mundo do lamaçal, mundo do pecado, né? Muitos aqui nasceram em lar evangélico, muitos nasceram, mas quem não nasceu, quem viveu, talvez estava numa vida aí jogada, né? Às vezes a gente passa aí e a gente vê algumas pessoas, né, situações de rua. E você olha assim e fala, nossa, quantas pessoas estão aí jogadas, largadas, abandonadas. Nessa semana eu falava com uma pessoa da família e a gente conversando, um problema com o filho e tudo, e a gente conversando, e eu falei, olha, não abandona, não manda para fora de casa, ajuda, procura ajudar ele junto, falar, ó, juntos nós vamos vencer, porque quando você abandona, a pessoa se sente ainda mais abandonada, se sente pior e vai fazer cada vez mais coisas pior. Porque Deus, o nosso Pai, quando Ele olha para nós, que somos pecadores, Ele nos ama. Jamais o Senhor nos abandona. Somos nós que temos abandonado muitas vezes o Senhor. Né? Encontrei uma pessoa e a pessoa abandonou o Senhor um tempo por causa de política. Porque os evangélicos é mais desse lado, os evangélicos não sei o quê. E eu falei, escuta, nenhum nem outro vale a pena. O que vale a pena é o Senhor Jesus. Jamais vou perder a minha salvação por um político ou por alguém. Nós temos a lei, cada um tem aquele que vai escolher, isso aí é opcional, cada um tem o seu, mas jamais eu vou falar assim, eu vou sair da igreja por causa desse, eu vou deixar o Senhor por causa daquele. A gente não pode fazer isso. O Senhor Jesus é a prioridade da nossa vida. E Paulo, ele fala lá em Filipenses, quando ele, em Filipenses 1, 21, que ele fala, para mim viver é Cristo, e morrer é lucro. Ou seja, ele está dizendo, vive a Cristo. Morrer
Se eu tiver com Cristo, eu vou ter a vida eterna. É lucro. Morrer por um cristão, muitas vezes é lucro. Aquele que realmente está com Cristo. Quando chega a hora do cristão, ele fala assim, né? Alcançar o céu. Né? Nós estávamos no velório e algo que o Gabriel falou lá, ele falou assim, ó, hoje o Senhor levou o meu filho. Agora, eu poderia abandonar, eu poderia, né? Falar assim, ó, o desejo, muitas vezes é ficar, não, por que Deus fez isso? Não, mas ele falou, agora que eu anseio ainda mais pela eternidade, porque um dia eu sei que eu vou encontrar meu filho. Nós precisamos ter esse anseio no nosso coração. Jamais abandonarei o Senhor. Morrer por Cristo. Cristo morreu pela minha vida. Então eu vou morrer por Cristo. Ou seja, morrer meu físico, a minha carne tem que morrer para Cristo. As coisas do mundo têm que ficar para trás. Eu tenho que viver a Cristo o tempo todo. Falar de Jesus. Adorar Jesus. Ele tem que ser o centro de tudo na nossa vida. Às vezes eu levanto meio na correria e de repente eu falo, Senhor, me perdoa. O que eu estou fazendo? Eu levantei e já fui logo fazendo uma coisa, pegando uma coisa que está no caminho e juntando uma coisa e fazendo as coisas, achando que eu estou atrasado, que eu estou querendo me adiantar minhas coisas. E aí parece que, né? E o dia que você faz isso, quando você vê, você parece que é aí que você atrasa mesmo. Você não consegue fazer nada. Mas aquele dia que você levanta assim, ou não, o Senhor é prioridade. Você levanta, primeira coisa, dobra o joelho, ou ali na cama, senta ali, fala, Senhor, obrigado, que eu acordei, porque eu estou enxergando a luz do dia, obrigado porque eu estou conseguindo movimentar, estou conseguindo erguer meus braços, estou conseguindo me mover. Sai, a gente vai para a academia e fala, Senhor, obrigado, porque eu estou aqui, estou conseguindo me mover aqui, estou aqui, me movendo. Aí parece que as coisas fluem, sabe? As coisas começam a ser totalmente diferentes, mas flui tudo aquilo que você pediu para o Senhor antes. Aí que depois que chega em casa, depois que vai fazer as coisas, depois que vai tomar um café, preparar o café, e sai para trabalhar, e você sai quando você fala, nossa, mas ainda é esse horário. Agora, quando você sai meio, está na correria, parece que tudo, fala, nossa, parece que está tudo dando errado. Porque o Senhor tem que ser a prioridade em todas as coisas. Semana passada, eu fiz um seminário online, era um seminário grátis. Eu falei, olha, apareceu para fazer tudo que é para crescimento. O seminário era sobre a vida com Deus, na caminhada com Deus, a preparação, né? Na verdade eles estão preparando para um seminário e sobre o Espírito Santo, sobre a oração. E o pastor lá estava falando, ele falou assim, olha, as pessoas às vezes perguntam onde está Deus? Com toda essa situação que nós estamos vivendo, com tudo que nós vivemos, onde está Deus? Ele falou, Deus está sempre no mesmo lugar. Aonde sempre deveria estar. São as pessoas que não estão enxergando Deus. As pessoas não conseguem enxergar Deus no meio de uma tribulação, no meio de tantas coisas, no meio de uma guerra, não conseguem enxergar Deus. Ele falou, mas aonde você estiver, ore. Você pode orar, né? Quando a palavra do Senhor fala para a gente entrar no nosso quarto, fechar a porta e orar e tentar no secreto com Deus, não significa só o seu quarto físico. Se você conseguir, se tivesse a liberdade da sua casa, fechar a porta e falar, olha, aqui é eu e Deus. Você faz, dobra o seu joelho. Mas o seu quarto é aqui, no coração. Se você estiver no avião, se você estiver no ônibus, se você estiver no carro, aonde você estiver, o seu íntimo com Deus, o seu secreto. Nem sempre nós vamos orar nos lugares
falando alto, como nós às vezes nós oramos no microfone, clamando. Às vezes você está sozinho num lugar. Às vezes tem pessoas mais aqui no seu íntimo, aqui ó. Você pode orar, falar: Senhor, preciso de Ti, preciso dessa vida com o Senhor, preciso estar no centro da Tua vontade. Me ajuda, Senhor, tem misericórdia de mim. Quero andar contigo. Perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas, perdoa porque eu quero viver uma vida com o Senhor, Pai, e às vezes não estou conseguindo da forma que a Tua palavra tem pedido. Não tenho conseguido às vezes obedecer a Tua palavra conforme tem pedido. Eu não sou santo, Senhor, mas eu quero viver em santidade com o Senhor. A palavra diz que nós somos imagem e semelhança do Senhor. Então eu quero viver como o Senhor vive. Uma vida plena, uma vida de abundância. Uma vida maravilhosa. O Senhor cuida de nós todo o tempo. E é só Ele para nos dar essa força. Aqui Paulo está falando, né? Fala, essa força que tem, nós encontramos é só no Senhor. Nós não vamos encontrar força às vezes no irmão ou em alguém. Nós vamos encontrar força só no Senhor. Só Ele para nos fortalecer. Só Ele para nos pôr de pé, para renovar nossa vida. Só Ele. Em meio às tribulações, em meio às lutas, só o Senhor para pegar nas nossas mãos assim, ó. Fica firme. Fica firme. Às vezes na luta, às vezes as pessoas já, né? Me lembro quando eu me batizei, quantas pessoas se batizaram comigo? E na hora ali, né, a classe que eu fiz foi cheia. Desceu as águas. E eu falei: olha, nossa, quantas pessoas aqui. Mas nesses 30 anos eu já não vejo mais ninguém daquela turma quase que estava comigo. São poucos que ficaram firmes com o Senhor. Foram poucos que quando a luta veio, ficou de pé. Muitos se perderam pelo caminho. Mas muitos também que estavam ali, hoje está aí servindo o Senhor. Uma bênção. Porque assim é a nossa vida. A palavra só diz: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Porque o cair é do homem, mas o levantar é do Senhor. O levantar é de Deus. Então é na mão dele que nós vamos pegar. É junto a ele que nós vamos nos agarrar. Em tudo. Deus vai agarrar a pessoa assim: ó, tem oração que está chamando, eu estou indo lá. Tem oração ali na televisão, eu estou lá vendo. Né? O pessoal chama: vamos para um culto de oração, vamos para a vigília, vamos. Só se não der mesmo. Só se não der mesmo, aquele dia, não, hoje infelizmente eu não consigo ir. Mas procuro ir, procuro buscar o Senhor. Às vezes muita gente não vai entender. Muita gente não entende por que do jejum, por que eu oro, por que eu busco. Falo porque eu preciso. Eu lembro que meu sogro falava muito isso para mim. Ele falava assim: olha, às vezes as pessoas não sabem por que eu acordo de madrugada para orar. É porque eu preciso. Eu preciso orar. Eu preciso ficar de pé. Nós só vamos nos fortalecer no Senhor. Nós só vamos viver, ficar de pé, se a gente dobrar o joelho. Né? Às vezes precisa dobrar o joelho, agachar para levantar. Para ficar firme com o Senhor. Que o Senhor possa guardar o nosso coração em todo o tempo e nos livrar de toda cilada.
o Senhor guarde a nossa mente, porque Satanás trabalha na mente das pessoas. Fica ali, ó, só buzinando, né? Quando ele vai lá, ele fala, tenta derrubar o Senhor. Ele chega na mente do Senhor lá e fica querendo mostrar um monte de coisa para o Senhor, né? Tentando o Senhor Jesus. Isso aí, Jesus fala para ele: arreda de Satanás. Arreda de Satanás. Que o Senhor é maior. Nunca deixou se influenciar por ninguém. Sempre influenciou, sempre procurou ensinar. Que nós possamos viver assim, como Cristo. E guardar isso no coração. Essa é a palavra que eu queria trazer para você nessa noite. Uma palavra para você se fortalecer no Senhor. Está difícil? Ore. A luta está vindo? Ore. Ah, mas eu não consigo. Ore. Como eu vou fazer isso? Ore. Só oração. Fácil? Não, não é. Falar que é fácil. Ah, eu gosto de orar, mas ao mesmo tempo, quantas vezes eu dobro o joelho para orar? Eu tenho um negócio, estou orando, às vezes eu vou orando caminhando. Às vezes eu estou orando, eu estou me movimentando, porque se eu estou, às vezes dependendo, o corpo físico está pedindo o quê? Cama, está pedindo sono. Eu lembro que comecei a orar com uma época, lá da igreja Nazareno, eu era solteiro, e era o pastor Alex, o Vinícius tinha um grupo, ele chamou e falou: tem um grupo de meninos aí que ora, se você quiser orar junto, você quer se fortalecer? E eu comecei a orar com eles lá. Mas quantas vezes eu trabalhava o dia todo e ia para a igreja direto e ficava lá na oração de terça-feira. E a gente orava lá em cima do púlpito assim, aquele carpete. Quantas vezes eu deitava e começava a orar. E de repente alguém ia lá e me cutucava, porque eu já estava dormindo. O corpo muito cansado. Mas eu falava: ó, eu estou aqui. Eu não vou embora, eu vou continuar orando. Porque Deus conhece o coração. E no outro dia, eu ia para casa dormir. No outro dia, trabalhava cedo, parecia que não tinha passado uma noite orando. O corpo estava renovado. Mas Deus cuida. Não é fácil. Às vezes dá cansaço, dá sono. Mas Deus vê tudo. Deus cuida. Ora. Porque cada palavra que nós falamos para o Senhor, às vezes você não precisa nem falar. Quando você chorar na presença de Deus, o Senhor já conhece o nosso coração. Fala: Senhor, eu não tenho palavras. Eu só vou entregar. E chora, e deixa as lágrimas aos pés do Senhor. Ele conhece o íntimo, seu íntimo com Ele conhece o seu coração. Ele sabe das lutas que você tem passado. Ele só quer que nós ficamos firmes com Ele e nos fortalecendo nele, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela Tua palavra que é viva e eficaz. Obrigado pelo Teu cuidado, o Teu amor. Senhor, que nós possamos nos fortalecer em Ti, Pai. Tua palavra falou conosco. Que o Senhor possa vir nos fortalecer mesmo, Deus. Em todo tempo, nós possamos viver no centro da Tua vontade, Pai. Abençoa cada um que está aqui, cada um que está em casa, cada um que está nos ouvindo, Pai. Visita agora, fortaleça os Teus filhos, Espírito Santo de Deus, vem com poder e glória sobre o Teu povo. Em nome de Jesus, sobre a Tua igreja. Derrama graça, derrama unção, Pai, no nome de Jesus. Nós oramos e nós cremos no poder da Tua palavra. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Que nós não venhamos ficar abatidos. Nós não venhamos desanimar das lutas que vêm, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Mas que nós venhamos nos animar na Tua graça, na Tua unção. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.